Começou, né? Bom, então, vou apresentar um pouquinho o nosso projeto para vocês, da Trilha da Natureza. Um projeto, né, a Trilha da Natureza foi inaugurada em 92, apesar da ideia da trilha já existir alguns anos antes. É um projeto de extensão, e desde 2007 a gente conta com uma parceria com o CDCC, para quem é daqui de São Carlos, vocês conhecem, que é uma instituição da USP, né? E eles nos ajudam com visitas escolares. Então, até alguns anos atrás, eles conseguiam oferecer, né, ofertar o ônibus para as escolas estarem indo até o Cerrado, né, conhecer, visitar. E em 2014 o projeto, ele passou da Botânica para o Departamento de Apoio à Educação Ambiental, sob a coordenação da Liane. E até 2014 a gente oferecia visitas para outras instituições, para cursos, em disciplinas, né, da graduação e pós, mas a partir de 2014 a gente começou a ofertar visitas para a comunidade externa. Então, a primeira visita foi de muito sucesso, né, tiveram muitas pessoas, e desde então a gente faz visitas diurnas e noturnas, com esses grupos, então, tanto da comunidade acadêmica quanto da comunidade externa. Muitas pessoas não conheciam a área, não conheciam o projeto, e o nosso objetivo era que essas pessoas viessem, né, conhecer a universidade, conhecer aquele espaço que é tão importante. E a gente faz visitas com todo tipo de grupo, todas as idades, já fizemos várias visitas com pessoas com deficiência também, que foram sensacionais. Então, algumas fotinhas ali, a foto da esquerda é da inauguração, e as outras duas do caminho e o tablado. E, além das visitas que eu comentei, a gente realizou algumas vivências diferentes, né? Então, com roda de capoeira, sarau, yoga, meditação, já fizemos cine cerrado, cerrado na praça, né? O cerrado na praça foi bastante especial, a gente tentou levar um pouquinho do cerrado para o meio ali da cidade, né, que as pessoas conhecessem um pouquinho da fauna, da flora, o que a gente faz como projeto, os concursos de fotografia, entre muitas outras atividades. E desde o ano passado, né, com a pandemia, a gente teve que se reinventar, porque o projeto era baseado em visitas até a área de Cerrado. Então, como a gente não podia estar em grupo, visitando o espaço, o projeto começou a fazer lives. Então, toda semana a gente fazia lives com diversas temáticas, abordando as questões do Cerrado e outras questões que eram pertinentes, né? Mantendo essa questão do projeto de extensão, que é fazer essa ponte entre universidade e comunidade externa. E esse ano, além das lives que a gente vai fazer, a gente iniciou o ano com esse mini curso. E outros virão, né? Eu vou falar um pouquinho, então, né, sobre essa proposta dos minicursos. A ideia, então, é a gente reunir, né, um grupo de pessoas, como estamos aqui hoje, para a gente conseguir, então, partilhar a formação qualificada, abordar temas que são de interesse, né, da comunidade, temas que são necessários, né, nesse momento para a conservação do espaço do Cerrado, da UFSCar, né, como um modelo, mas para a conservação como um todo, né? Então, a ideia é a gente trabalhar esses aspectos. Posso passar? Passar. Uhum. Por que fizemos, né, a escolha dessa temática como a primeira? A gente tem uma grande diversidade, né, de animais silvestres vivendo no Cerrado. E temos tido algumas situações, né, de problemas de convivência na área, né, com a comunidade, porque a comunidade usa muito esse espaço, o que é muito bom, né, muitas atividades, não só as nossas atividades de extensão, né, orientadas, mas a gente sabe que a área do Cerrado da UFSCar é uma área que já é do coração das pessoas na cidade, né, as pessoas usam para caminhada, para esportes,
E algumas questões a gente precisa trabalhar para que seja possível, então, uma convivência tranquila, né, entre a comunidade humana e a comunidade silvestre que vive nessa área, né, humana, e também os seus agregados, né, que a gente vai falar aqui hoje dos pets, né. A gente tem tido algumas questões, então, com problemas para trabalhar, enfrentar conflitos, né? A questão de levar os animais para o cerrado, os animais domésticos para o cerrado, e não somente acompanhados, mas abandonos de animais, né? Então, tem tido alguns problemas nesse sentido. Uhum. Vocês que são aqui da cidade devem ter acompanhado, né, que no final do ano passado houve bastante notícia na imprensa sobre o caso de um lobo, né, do que foi observado em alguns pontos aqui da cidade, que causou muita comoção, né, para que fosse feito o resgate. Ele estava sendo avistado bem debilitado, com sarna, né, e provavelmente naquele momento a gente ainda não tinha certeza. E houve uma movimentação bastante grande, então, das instituições aqui da cidade, né, e não só, né, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado também participou com representação, o Parque Ecológico, a UFSCar, o ICMBio, então várias pessoas dessas instituições se reuniram para trabalhar a possibilidade, então, de um resgate desse animal, e ele foi resgatado, né, felizmente, passou por tratamento, já, nesse momento ele está já quase em condições de ser, de novo, liberto, né, no ambiente natural. Junto com esse problema do lobo, foram observados outros animais, né, nós recebemos relatos e também encontramos em campo vários animais selvagens, raposinhas, né, que são... não tem uma identificação muito certa ainda, né, desse animal, mas é provavelmente um híbrido, né, que acontece aqui nessa região. E cachorro do mato, coatis, também foram identificados com o mesmo problema de falta de pelo, né, e debilitados. Então, começou a causar, né, uma preocupação. E, ao que tudo indica, esse problema da sarna já está um pouco espalhado aqui na nossa região, né, não só na região do Cerrado da UFSCar, mas toda essa área conectada aqui, né, dos parques, né, do Parque Dama, né, das fazendas, das chácaras aqui. Então, isso já está sendo apontado como um problema na região. Não só aqui, né, vários casos têm sido relatados na imprensa, também em outros lugares. Essa matéria saiu há pouco tempo, numa região que fica na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, e está sendo feito um trabalho também de identificação de animais que estão com o mesmo problema, né, e provavelmente desse contato próximo com os animais domésticos. Então, isso nos motivou, né, a fazer esse primeiro curso também, dentro desse programa que foi conversado, né, entre as instituições sobre a necessidade do resgate, veio essa questão da necessidade de a gente trabalhar esse tema de forma mais ampla com a comunidade, né. Então, a gente espera que, vamos falar das expectativas, né, já no final dessa apresentação, mas já adiantando um pouquinho, que todas as pessoas que estão aqui hoje, participando dessa atividade conosco, que vão participar ao longo dessas semanas, possam nos ajudar nesse sentido também, né, a serem multiplicadoras, né, a estar repassando, né, para as outras pessoas, para quem tem contato com alunos, né, com a comunidade em geral, esse tema, para a gente conseguir estar trazendo esse tema para o debate. Além disso, né, acho que no slide anterior ali, os animais domésticos também estão em risco, né, quando eles são levados para a área silvestre, né, por risco de acidente. Isso tudo vai ser super bem abordado ao longo do nosso curso. Agora eu passo então para a Camila fazer a apresentação, né, da programação do nosso mini curso. Então, aí nesse cartazinho, vocês podem ver que a gente programou 5 semanas de duração, né? 5 palestras diferentes. Programado para a gente ter mais ou menos 2 horas de duração
no dia, sim. E pode passar, amiga. Hoje a gente vai abrir, né, com a Pets, Animais Silvestres e Doença, com a Stephanie, que ela é veterinária. No dia 21, nós não teremos encontro síncrono, e é o feriado de Tiradentes. E aí nós voltamos no dia 28 com o Rafael para falar sobre Covid e animais. No dia 5 de maio, 5/5, a gente tem animais silvestres podem ser pets. Vocês devem ter acompanhado que essa discussão está bastante recente e bastante quente aí ultimamente. No dia 12/5, a gente vai ter o Projetos Papagaios. E, para fechar, vai ter uma palestra sobre saúde única e um bate-papo com a gente aqui da trilha. Como vai funcionar? Toda semana vai ter um palestrante diferente. E, para receber o certificado, né, bastante pessoas mandaram algumas dúvidas, vai ser necessário que vocês tenham 75% de presença e que preencham um formulário que a gente vai mandar, acho que através do chat mesmo. Além das palestras, a gente também vai ter um material de apoio. Ele vai estar disponível na plataforma do Even. Então, só dá uma olhada lá que vai ter os link para vídeo, só vocês procurarem lá, tá lá certinho. Aqui tem um perfil de inscritos, né? Até ontem a gente deixou as inscrições abertas até hoje, na hora do almoço. Então, dá para ver que nós temos bastante mulheres, quase 80% dos presentes aqui são mulheres, e apenas 20% são os homens. Aqui é o perfil dos inscritos na instituição. Então, mais da metade é aqui da Universidade Federal de São Carlos. Uma parte não respondeu, e temos 35% de outras instituições. Aqui a escolaridade, né? Um pouco mais de 10% de pós-graduandos ou pós-graduados, e quase 90% aqui do pessoal que ainda está na graduação. Bom, sobre as expectativas, a gente espera, né, que o minicurso seja bastante proveitoso para vocês e que vocês possam ser envolvidos, né, envolvidas nessa temática, uma temática que tem que ser mais discutida, porque a questão dos animais domésticos em áreas naturais é um problema, acho que em todas as áreas, né, como a Eliane citou, a questão de ataques, né, predação, o próprio cheiro, né, altera o comportamento dos silvestres, e também o inverso, né, desses animais correrem o risco, né, de sofrer algum ataque, pegarem algum tipo de doença. Então, que vocês possam ser multiplicadores, eu tenho certeza, o projeto, ele tem esse objetivo, né, de não ser uma coisa fechada, única, mas cada visita que a gente faz, a gente espera que as pessoas sejam multiplicadoras daquilo que elas veem, daquilo que a gente partilha durante as visitas, e esse minicurso é uma extensão, né, agora a gente, remotamente, né, tentando manter a conexão aí com o público, com quem acompanha o projeto, e que vocês possam levar esse assunto para frente, discutir sobre a questão dos animais domésticos, né, o porquê eles não devem estar em áreas naturais, e espero que vocês aproveitem bastante. Então, eu apresentando no projeto, desejo um excelente curso para todos vocês. Aqui estão alguns, na verdade todos, né, dos contatos e redes sociais, então sigam a gente lá no Face, Instagram, tem o canal no YouTube, tem o podcast, e é isso. Eu vou só aproveitar agora, depois a Camila vai estar apresentando a palestrante, para dar alguns recadinhos. Então, super importante, né, durante a palestra, vocês deixarem os microfones e a câmera desligada, né, para não estar atrapalhando, às vezes barulho e tudo mais. Quem tiver pergunta, então, durante toda a palestra, vocês podem estar colocando a pergunta no chat. Coloquem, por favor, esqueci o nome, gente. Pode colocar pergunta em... Oi, Cá? Uma hashtag ou uma caixa alta.
Isso, em caixa alta, hashtag escrito pergunta em caixa alta, e aí vocês coloquem a pergunta, porque às vezes são muitos comentários para a gente não se perder. Então, qualquer momento que vocês quiserem fazer pergunta pelo chat, façam durante a apresentação, a gente vai estar anotando e as perguntas vão ser feitas no final. E no final também, quem preferir fazer a pergunta por áudio, a gente vai abrir esse espaço. Então, quem, ao invés de fazer pelo chat, desejar fazer pelo áudio, a gente vai estar fazendo esse bate-papo também com vocês. Então, acho que é isso. Aproveitem bastante a apresentação de hoje, todo o mini curso. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Obrigada, pessoal. Bom, então eu vou convidar aqui para a Stephanie vir com a gente. A Stephanie Muteu, ela é médica veterinária formada pela Universidade do Mato Grosso. Ela é mestre em conservação da fauna pela PPG-FAO, aqui da UFSCar. E ela está fazendo pós-graduação em anestesia, urgência e emergência em animais silvestres na FAMESP. Stephanie, está aí? Oi, Camila, tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Perfeito. Eu vou pôr aqui a apresentação, tá? Aí a gente já começa. Boa palestra, bom curso, pessoal. Muito obrigada. Vamos lá. Eu tô com uma dificuldade aqui. Acho que agora vai. Tá todo mundo vendo? Tendo sim, Stephanie. Perfeito. Tudo ok? Tudo ok. Perfeito. Nesse momento, eu acho que, como eu não vou estar vendo ninguém, não sei, acho que também ninguém está me vendo, né? Porque tá a tela cheia. Acho que pode tocar assim, ou vocês querem que eu tente abrir uma janela para mostrar, ou pode ser assim mesmo? A gente te vê. Ah, tá tranquilo. Você não vê a gente, mas a gente vê. Não vejo mais ninguém. É. Então, tudo bem, gente, vamos lá. Primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui hoje. Agradecer pelo convite, né, a Trilha da Natureza, da professora Regina, professora Eliane, tá? É uma honra estar aqui, poder passar um pouquinho de conhecimento, né, de informação que a gente possa agregar, né? Acho que não só no cotidiano, mas também para a vida, tá? O tema hoje que me pediram, né, para abordar é justamente referente nesse grande tema que é o PETs, animais silvestres e doenças, tá? Onde o título justamente é o quê? É o impacto da interação entre animais silvestres e domésticos, né? Justamente que as meninas estavam falando um pouquinho antes, tá? Inicialmente, vou falar um pouquinho da minha formação, até a Camila já citou um pouquinho aí em cima, tá? Sou médica veterinária formada na Universidade Federal do Mato Grosso, tá? Fiz mestrado aqui na UFSCar em São Carlos em conservação de fauna, pelo PPG-CFAO, e também hoje eu sou pós-graduanda, né, em anestesia, urgência e emergência, animais silvestres pela FAMESP, e também realizo atendimento não só clínico, mas cirúrgico desses mesmos animais, né, tanto silvestres quanto exóticos. Antes de começar a palestra em si, né, acredito que eu não poderia deixar de falar, até pelo tema que a gente está abordando, de uma campanha que tem no mês de abril, né, nesse mês que a gente está vivendo, que é o Abril Laranja, tá? Ele fala justamente do combate, né, que a gente tem em relação aos maus tratos do animal, né, como sendo crime, e que realmente é, e não só quando a gente diz sobre animal silvestre, mas cão e gato principalmente, que as pessoas batem mais em cima, mas como todos os animais. Então,
sendo que isso hoje, né, devido ao sancionamento da lei, é crime, né, e a pessoa pode até ser presa além de tomar uma multa, tá? Então, acho que isso é de extremamente importante hoje em dia. Eu acho que se você vê algum sinal de maus tratos, algo assim, você tem que denunciar mesmo, porque eu até como veterinária, na minha rotina, a gente acaba vendo muita coisa que é muito triste de ver, né? E muitas vezes a gente está preso, né? Porque nós mesmos, a gente não pode denunciar esse tipo de coisa, né? Ainda mais se é a gente que atende, né? Então, acho que é algo que pode partir de qualquer um, né? Porque esses animais, eles não têm voz, né? Então, muitas vezes a gente é a voz desses animais. Então, acho que a gente tem o dever de auxiliar eles dessa maneira. Bom, inicialmente, né, eu acho que uma coisa muito importante é a gente falar em relação às zoonoses, né? A zoonose, o que é zoonose? Nada mais é que uma doença, né, que ela pode ser tanto transmitida do homem para o animal e também do animal para o homem, né? Então, a gente tem uma infinidade de doenças aí que podem acontecer. Dentro delas, eu vou abordar algumas, né, as principais, assim, até em relação à realidade que a gente está querendo abordar, não só pela questão aqui do Cerrado da UFSCar, mas quando a gente tem essa interação entre o homem, né, o animal doméstico, domesticado, e o animal silvestre, tá? E antes de começar com as doenças, a gente pode falar em relação ao modo de transmissão, né? Como essas doenças elas são transmitidas, né? Então a gente tem dois tipos assim, mais comuns, né? Né? Um dos tipos é a antropozoonose, que é uma doença que ela é tipicamente animal, mas também que ela pode ser transmissível ao homem, que ela é transmissível ao homem. Então a gente tem dois exemplos clássicos, tanto a raiva quanto a leishmaniose, tá? E também a gente tem a zooantroponose, que é uma doença que ela é tipicamente humana, tá? E que é transmissível aos animais, como por exemplo a tuberculose, tá? E quando a gente tem uma regularidade, que é mais ou menos uma doença que circula tanto entre homens quanto animais, teoricamente de uma mesma frequência, digamos assim, a gente tem o que a gente chama de anfixenose, né? Então, a gente tem tanto a estafilococose e também a trypanossomiase, tá? Inicialmente, né, falando da sinomose em si, a sinomose, ela é causada por um vírus do gênero do morbillivirus, tá? Ela é muito transmissível, né? Os principais modos de transmissão dela é através não só de secreções, fezes, urina, saliva, tá? Ela acomete, principalmente, falando em relação à rotina clínica de cão e gato, né? Que a gente vê, assim, que é mais visível, pelo menos na minha rotina, em relação à parte de sinal clínico, né? Acometimento, principalmente, né, de trato gastrointestinal, então, às vezes é um animal que vem com diarreia e com vômito, né? Às vezes frequentes, mas inicialmente ela começa acometendo principalmente o trato respiratório, então a gente vê secreção, né, tanto ocular quanto nasal, o animal às vezes apresenta conjuntivite, tosse, espirro, e por último, né, quando a gente fala que é a fase final da sinomose, o animal acaba apresentando problemas, né, no trato neurológico, né, então às vezes o animal ele acaba tendo convulsões, né, tendo alguns outros paralisia, então tem vários outros problemas, né, que são secundários dessa doença, só que também quando chega nessa fase, né, que a gente fala fase final, a parte de reversão e a possibilidade de sequela, a reversão é muito menor, né, para a gente tratar o animal, e a sequela também ela pode existir posteriormente. Então, às vezes a gente atende animal que tem um tique, né, que foi sequela da sinomose. Então, isso pode acontecer, mas não só com o animal doméstico, mas também com o animal silvestre, né? E ela é uma doença que é considerada de ciclo monoxeno. O que significa esse ciclo monoxeno? Ela depende de um hospedeiro, né? O ciclo depende somente de um hospedeiro para acontecer.
né, a doença. Então, a gente tem muito em relação à parte de cachorros, né, são os cães domésticos, furão, gambá, raposa, lontra, né, os mais citados, assim, em literatura. Segundamente, eu acho que essa é uma doença que é muito popular, né, as pessoas, às vezes, vão com campanha para tentar vacinar os seus cães, né, é a raiva, né. Eu acho que a raiva, ela é uma doença aí um pouquinho mais conhecida em relação à conscientização da população, né? Muitas pessoas, às vezes, não têm a ciência de que uma cinomose, uma parvovirose, que são doenças infecto-contagiosas, podem ocorrer, mas têm a ciência de que a raiva ocorre e que pode ser transmissível, né? Então, a grande maioria das pessoas tem maior consciência em relação à raiva do que qualquer outra doença, principalmente quando a gente trata de cachorro em si, né? Ela é um vírus, né? Essa raiva é causada por um vírus do gênero Lyssavirus. Além disso, a transmissão dela, ela ocorre principalmente através de mordeduras, arranhaduras, né? Através da questão da saliva, então um contato, às vezes por briga, mordida, esse tipo de acidente pode transmitir, né? E também ela é considerada de ciclo monoxino, acometendo tanto animal doméstico, né, silvestre e o homem também. A leptospirose é a terceira doença que eu vou citar. Ela é uma doença bacteriana, né, causada pela bactéria do gênero Leptospira. Ela, principalmente, a parte de contaminação dela, ela é causada pela água contaminada pela urina dos roedores, né? Então, às vezes, em locais que tem inundação, que tem, às vezes, falta de saneamento básico, às vezes, esse local, a incidência pode ser muito maior do que em locais que isso não ocorre, além de ter um ciclo, né, monoxeno, então, acometendo também animais domésticos, silvestres e homens, né? Eu acho que até pela proximidade hoje em dia da área urbana com rural, muitas vezes a gente acaba vendo com mais incidência, né, os ratos, né, no meio da cidade, né, do que a gente via anteriormente. E a gente tem leishmaniose, que coincidentemente, até hoje eu atendi um cão que tinha leishmaniose, que ele veio proveniente de Araçatuba, né? Então, ele veio até aqui para atendimento. E a leishmaniose, ela é um hemoparasita do gênero Leishmania, então esse parasita fica no sangue, né? Ela pode ser manifestada de duas maneiras, né? Tanto da maneira cutânea, como a gente pode ver nas fotos, com algumas lesões em focinho, né? Principalmente região de olhos, tá? Como também da maneira visceral. Então, às vezes acaba cometendo rim, acaba cometendo fígado, né? Tendo lesões aí nesses órgãos, né? Sendo de difícil tratamento. Então, antigamente era priorizado muito que se realizasse, às vezes, a eutanásia desses animais. Mas hoje em dia se tem um tratamento, é um tratamento que não é um tratamento barato, é um tratamento para o resto da vida. Então, é uma coisa assim que é muito... tem gente que consegue realizar esse tratamento, mas tem gente que acaba não realizando. Então, você vê o animal dessa maneira, né? E ela é transmitida por várias vias, né? Então, por exemplo, esse animal hoje que eu atendi foi uma que a gente chama via transplacentária. A mãe desse animal tinha, reproduziu e todos os filhotes nasceram com leishmaniose. Então, é uma coisa que tudo isso por exemplo, bloquear a reprodução, né? Tudo isso interfere em relação a isso. E ela é, né, o vetor que é responsável por ela, né, que atua como que a gente chama hospedeiro intermediário, é o mosquito palha ou birigui, né, pela picada desse mosquito que está contaminado com esse hemoparasita. E ela é considerada um ciclo heteroxeno, que significa? É um ciclo que ele depende pelo menos de 2 hospedeiros para completar o ciclo, né? Um para o desenvolvimento e outro para a reprodução. E aí ele acaba cometendo justamente animais tanto domésticos quanto silvestres. A gente tem a toxoplasmose, não sei se alguém já ouviu falar, né?
que quando a mulher está grávida tem que tirar o gato de casa, tem que doar. Muitas vezes as pessoas acabam não tendo informação e acaba até abandonando esse animal na rua, né? O que às vezes acaba aumentando o abandono desses animais, que já é grande, está crescente hoje em dia, e isso é tudo mito, isso não existe. Eu acho que o gato, ele acaba se expondo, né, só transmitindo uma vez na vida, né, principalmente em relação, né, a toxoplasmose é transmitida é um parasita, né, que é o Toxoplasma gondii, e é através da ingestão desses ovos presentes tanto nas fezes dos gatos. Então é a mesma coisa que se a gente for, por exemplo, recolher as fezes do gato com a mão, colocar a mão na boca. Então é algo assim muito gritante, tem que ter uma falta de higiene muito, às vezes, absurda. Ou até mesmo por acidente, por principalmente folhas mal lavadas, né? Que às vezes apresentam ali aqueles ovos, né, que estavam nas fezes, ou até aqueles ovos que tem o toxoplasma presente, se a gente não lava bem, com vinagre, deixar de molho, tudo isso certinho, às vezes pode acabar acometendo dessa maneira também, né? E ela é considerada também uma doença de ciclo heteroxeno, acometendo não só a parte, né, dos gatos, dos animais silvestres e também o homem, né? Então, tem várias causas, né, várias consequências, às vezes até quando acomete o homem, às vezes até para grávidas, acaba podendo gerar um aborto ou até mesmo o feto nascer com alguma deficiência devido a esse parasita. E eu acho que uma coisa extremamente importante quando a gente fala de vida livre, né, e do contato desses cães e gatos com os animais silvestres, é justamente em relação às endoparasitoses, né, que são nada mais que os vermes, né. Então, acho que assim, esse contato é justamente através das fezes. Então, muitas vezes a gente vê, quantas a gente já não viu na rua também, né, fezes de cachorro jogada na rua. Então, às vezes até quando a gente acaba passeando no cerrado ou indo até lá, né, a gente acaba vendo às vezes fezes jogadas, e esse é um cuidado que o tutor do animal, né, o responsável pelo animal, ele deve ter, principalmente de recolher as fezes desse animal. Então, não só em relação à parte do que a gente não sabe se esse animal ou não tem alguma verminose que pode passar para esse animal silvestre. Então, imagina o desbalanço que isso geraria, né, para, às vezes, um animal silvestre que está estável, que está bem, né, acabar sendo acometido por uma parasitose, né, e aí, às vezes, tem uma disenteria, né, uma diarreia, e só que ele não tem ninguém para dar vermífugo para ele, né? Então, muitas vezes a gente pode gerar, por exemplo, uma parasitose em excesso, ela pode gerar uma anemia nesse animal, e aí esse animal às vezes pode ficar fraco e muitas vezes vir a óbito devido a um simples cocô, desculpa o termo, mas um simples cocô que foi deixado ali por um tutor que não recolheu. Então, acho que a primeira parte é a parte de conscientização em relação ao cuidado que você tem que ter quando você quer levar o seu animal a uma área que tenha outros animais, né, habitando, né? Então, principalmente em áreas de mata nativa, né, em outros biomas, cerrado, mata atlântica, mata mais fechada, que, eu quero passear num local diferente, ver uma cachoeira, esse tipo de coisa, mas tem que ter conscientização que você tem que entrar do mesmo jeito que saiu, né, sem deixar nada a mais. Eu acho que isso é extremamente importante. E fora isso, né, fora o endo, a gente também tem os ectoparasitas. Eu acho que Liane falou um pouquinho aí antes da apresentação sobre o caso desse lobo-guará, tá? A gente teve várias reportagens relacionadas a isso. Eu lembro até que na época a Regina até chegou a me mandar uma mensagem para perguntar, né, como que a gente poderia agir em relação a isso. E é justamente isso, né? O que são os ectoparasitas? No que eles se englobam, né? É tanto carrapato, pulga, piolho e ácaro. E o ácaro, né, que dá a sarna. Então, a gente tem justamente, né,
o lobo-guará ele ficou bem característico, né? Quando a gente fala que às vezes a doença ela tem algum sinal clínico que caracteriza ela, né? Se a gente for pensar na sarna, a gente pensa principalmente em perda de pelo, né? Que a gente chama de alopecia, e também fica um pelame grosso, né? Que é o que a gente chama de hiperqueratose. Então isso é muito comum, né? Acontecer, eu falo, até na minha rotina clínica, a gente acaba pegando isso não só em coelho, né? A gente também acaba pegando, principalmente em ave, acontece bastante, periquito australiano, às vezes até mesmo em papagaio. Então você vê aí que o bicho ele fica com um bico grande, grosso, né? Ele é muito característico. Também às vezes alguns passeriformes, né? Que a gente acaba atendendo e que é o mesmo sinal clínico, só que manifestado da maneira, né, dele, da espécie. Então a gente vê às vezes um passarinho sem pena nenhuma, né? Com um bico grosso, sem pena alguma, e é justamente pela questão do ácaro. E fora isso também a gente tem as outras, né, os outros ectoparasitas que também podem acometer esses animais e até mesmo às vezes causar doenças, né? Então a gente tem, fugindo um pouco às vezes até a febre maculosa, né, que acaba sendo a parte da capivara também, que tem esse carrapato e pode contaminar. E a gente tem em relação à parte de coceira, né, que os animais eles podem ter pela picada, desenvolver alergias a isso, e muitas vezes ele não tem às vezes no ambiente, óbvio, às vezes a gente tem um carrapato ou outro ali no ambiente, acaba passando para a gente, animais, né, às vezes cão que vai passear, acaba pegando no meio do mato, mas o ambiente ali deles, muitas vezes ele está controlado da maneira que está, né, só que muitas vezes ele pode pegar, não só passar para o cão doméstico, mas também pegar do cão doméstico. É óbvio que a possibilidade dele passar para o cão, para os silvestres é muito menor do que se ele pegar. Mas é algo que tem que ser abordado em relação principalmente ao cuidado que a gente tem que ter em relação à parte sanitária do nosso animalzinho que a gente está levando para o cerrado, né, ou para outro local, em relação a algum outro bioma fora, né, a cidade. Eu acho que assim, em relação às doenças, eu acho que foi meio rápido, deu uma pincelada assim geral, tá? E eu acho que essa segunda parte aqui é uma parte extremamente importante, eu acho que é uma parte que a gente consegue discutir, né? Eu acho que tem muito pano para manga para a gente falar sobre isso, né? Porque a gente está vivendo isso e cada vez mais a gente está observando tudo que está vindo aí desses slides para frente. Então, eu gostaria até depois a gente ter um feedback, de conversar, porque é uma opinião não só pessoal, mas também da minha vivência, mas também é legal ouvir, né, de outras pessoas, até mesmo dos biólogos, ou pessoas que não são da área, né, de ciências biológicas, a opinião, a vivência, a realidade, né, então acho que isso é extremamente importante, porque às vezes não sei se a maioria daqui de São Carlos ou não, mas quem não é também é interessante ver o que está acontecendo também na região e como a gente pode ajudar a mudar isso, conscientizar a população de alguma maneira, né? Então, em relação a isso, eu acho que a primeira coisa que a gente tem, né, é a perda do habitat, né? Então, não só em relação à parte, né, da agropecuária, então, muitas áreas onde tinha mata nativa estão sendo dizimadas pela questão, né, do aumento da agropecuária. O Brasil é um grande exemplo nisso, né? Acho que a gente está perdendo uma parte de todos os biomas, né? Não só Mata Atlântica, Cerrado, então diminui muito em relação a isso para a agropecuária, né? Para a pecuária também entrar, né? Que em relação à questão de custo-benefício, né? Segundo os governantes, é muito mais viável, né? Do que a preservação dessas áreas. E também a parte do aumento da urbanização. Então, eu falo um exemplo nítido aqui em São Carlos, principalmente, aqui próximo, né, da área, aqui tem um condomínio próximo ao Suíça Park, próximo ao shopping aqui da cidade. Antigamente, quando eu era criança, era uma área infestada era só mata, 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 fechada,
tinha alguns pinheiros ali, porque tem a parte da Faber-Castell, mas tinha uma área também de mata preservada, né? E isso eu tô falando há 20 anos atrás, né? Eu só tenho um cara um pouquinho de novinho, mas é mais ou menos. Há 20 anos atrás. E hoje em dia é uma área que só tem condomínio, não tem. Você perdeu grande parte, né, dessa mata, né? Então a gente tem até uma cachoeira mais abaixo, se não me engano é a Cachoeira do Monjolinho, já fui lá algumas vezes, mas tem cana-de-açúcar, condomínio e esses animais que estavam ali, né? Para onde eles vão? Né? O que acaba acontecendo? Então, muitos deles acabam invadindo, né? Essas áreas que hoje em dia são residências, e muitos desses animais acabam sendo ou mortos, né? Ou predados. Então, em relação a isso, né? E não tem destino. Não sei como é na região, mas aqui, por exemplo, infelizmente, a gente não tem, o mais próximo que tem em relação a centros de triagem que poderiam receber, às vezes, algum animal debilitado para fazer toda a reintrodução, fazer todo o cuidado, devolver a natureza, né? A gente tem aqui o Parque Ecológico, né? Mas muitas vezes o parque ele não consegue, né, suportar a demanda, mas a gente tem um CETAS, né, que é o Proarara, que é na cidade de Araras, que fica, a 70 quilômetros daqui. Então, tudo isso eu acho que é um pouco deficitário. A gente tem hoje menos centros de triagem, né, do que a gente deveria ter, né, onde muitos deles são superlotados, né? Não tem estrutura, não tem condição, não tem, principalmente, suporte financeiro para a demanda que eles exigem. E é justamente por causa disso, porque você está indo lá, quantos e quantos animais eu já atendi? Eu fui caminhar, eu fui correr, encontrei jogado no canto, ou encontrei caído, ou encontrei machucado. E acaba levando para um veterinário particular, porque não tem condição, às vezes, de encaminhar esse animal para uma instituição, né? Então, a gente tem, às vezes, algumas cidades, por exemplo, Jundiaí, né, que tem todo um suporte, né, tem até a parte da mata ciliar também, que acaba auxiliando nesse sentido. A parte também de Guarulhos, que tem toda a parte de triagem que pega ali, né, a parte de São Paulo, mas a demanda é muito maior, né, do que a quantidade de recursos que a gente tem de espaço, né. Acho que isso é uma coisa aí que a gente pode abordar bastante. Fora isso, e o que é extremamente importante em relação a isso, é a contaminação gerada por nós, né? Causada pelo homem. Não só quando a gente fala em relação à parte de praia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na tartaruga que engoliu o canudo ou ficou presa porque achou que aquele pedaço de plástico era algum alimento, né? Mas principalmente a parte de mata mesmo, né? Então a gente tem às vezes entulho, lixo jogado, né, no canto, ou até mesmo quando fica próximo, ou até mesmo em parques nacionais que podem ficar, por exemplo, da Barra da Tijuca, né, fica central ali no Rio de Janeiro. Então a gente vê que às vezes tem muito entulho em volta. Então o entulho ele não só contribui, né, entulho, lixo no geral, ele não só contribui para a contaminação, mas também para o aparecimento de doenças, né? Às vezes acaba vindo ou rato ou algum outro agente, né? Que pode gerar uma doença ou pode gerar uma contaminação, fora a parte de outras doenças. Isso aí pode acabar, por exemplo, um tétano, um botulismo, se alguma coisa que está ali pode enferrujar. Então, tudo isso não é só um local ali que você perde um pedaço, né? Porque não cresce mais mato, fica sujo, contamina. Tem a parte também de dengue, esse tipo de coisa que acaba acumulando água, né? Porque não é só um risco para eles, é um risco para a gente também. Então, essa parte de conscientização, eu acho que tem que partir inicialmente da gente, principalmente, às vezes, focar numa educação ambiental voltada para a população local, para mostrar o quão importante, né, é não realizar esse tipo de feito, né? Eu acho que isso tem que se iniciar assim, eu acho que tudo à base de uma conversa, à base de um ensinamento é muito mais fácil. E muitas vezes a gente
às vezes são áreas, são distantes, não tem onde jogar, ou o lixeiro, o caminhão de lixo, ele passa uma vez na semana e olhe lá, né? Então, acho que são coisas que você até pode, projetos futuros que a gente pode abordar para auxiliar em toda essa solução, né, para esse tipo de problema. E um tema que eu acho que eu não poderia deixar de falar, né, é o tema em relação ao abandono, tanto de cão, né, quanto de gato. É um tema, eu acho que vem muito crescente em relação aos dias de hoje. Eu acho que em relação à rotina clínica, a gente vê muito animal abandonado. Então, a gente primeiro parte da parte de castração, né? Às vezes, mais eles vivem na rua, acabam se reproduzindo cada vez mais, né? Eu falo em relação principalmente, um exemplo assim básico, na faculdade onde eu estudei, a gente tinha, sei lá, era mais de 500 gatos dentro do campus. A gente tinha um projeto de castração, onde a gente castrava todos os gatos de graça, né? O hospital castrava todos os gatos de graça, né? Para auxiliar nisso. Porém, todas as pessoas que iam lá passear, andar, caminhar, acabava, às vezes, até jogando algum outro animal, sempre aparecia animal novo, então sempre acaba reproduzindo. Então, por exemplo, a minha primeira gata foi fruto disso. Era um filhote que estava abandonado, jogado na frente do RU, né? Então, eu acho que isso, não só dentro da universidade aqui em São Carlos, a gente até atende alguns animais, né? Alguns cachorros que vivem dentro da UFSCar, viram até amigos dos alunos, mas não só na UFSCar, na USP também tem, né? Por exemplo, aqui o campus da USP é bem próximo a essa área que eu falei para vocês, que hoje em dia é um monte de condomínio fechado. E tem uma área, né, não só de cana, mas também tem uma área de mata próxima, então vira e mexe, vocês acabam vindo, às vezes a gente vendo alguns animais, né? Então, por exemplo, andando de bicicleta, você acaba vendo às vezes coruja, às vezes alguns falcões, até mesmo lebre, tapiti, né? Você acaba vendo. E você vê que está muito próximo ali dessa região, né? E logo em cima já tem um outro bairro que aqui, pelo menos na cidade, eu vejo muito cão e gato abandonado, né? Principalmente cão, né? Em ruas, mas também a demanda de gato é bem grande. E eu acho que assim, esses animais, por mais que a gente tenha campanhas de castração a baixo custo, né? Às vezes a pessoa ela tem que ter uma consciência de que para você ter um animal, né? Hoje em dia é muito caro. Eu falo por experiência própria, né? Porque você tem que ter, né? Para você ter um animal direito, do jeito que é para ser, com parte de vacinação, vermifugação, comida, água, cuidado, né? Na parte de consultas veterinárias esporádicas para ver se a sanidade, né, do animal tá ok. Então, isso já pega também lá na campanha do Abril Laranja, falando em relação à parte de maus tratos, né? Eu acho que é o mínimo que o animal merece e o mínimo que o animal tem que ter, né? E hoje, essa demanda, às vezes, tem muitas casas que, às vezes, são pessoas que são acumuladoras, né? E não é de coisas, é de animal, né? Porque acaba resgatando muito, porque é muito animal abandonado, às vezes não tem condição, né? Óbvio, eu conheço muitos cuidadores, muitos protetores que são amigos, né? Que fazem o que podem e o que não podem para auxiliar esses animais, só que a demanda de abandono é muito maior do que às vezes eles conseguem ajudar. Então, eu acho que assim, tem um animalzinho, castra, tenha todo um cuidado, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem condição, eu vou abandonar. E isso também não acontece só, né? Porque esses animais abandonados, eles vão para onde? Né? Eles vão lá para o meio da mata, muitas vezes. Por quê? Às vezes falta alimento, né? Igual aqui, perto da UFSCar, tem condomínio, né? Então, e tem a mata, o cerrado é em frente praticamente de um condomínio. Então, às vezes, se você tem abandono de animais ali, nessa região, que às vezes, muitas vezes, a pessoa acaba largando,
desse jeito, acaba indo para a mata, em busca principalmente de comida, né? E também de território, um lugar para dormir, um lugar que seja protegido, né? Porque não sabe mais para onde ir, né? Então, acho que isso é extremamente importante. Eu acho que também, se vocês tiverem alguma opinião relacionada a isso, é muito bem-vinda, tá? Porque é algo aí que tem muito pano para manga. E fora, né, essa parte de abandono não só de animal doméstico que a gente também tem a parte de animal silvestre, né, barra exótico. Então, a parte de abandono de animal silvestre, às vezes a gente vê, por exemplo, a minha rotina clínica hoje em dia, ela tem bastante jabuti, bastante tigre d'água, né? E é tudo proveniente, às vezes até mesmo papagaio, né? Que são, às vezes, eu peguei do meu avô, que às vezes trouxe da Bahia, trouxe de outros lugares, né? A grande maioria dos animais que eu atendo hoje é tudo ilegal, e isso eu não falo que é só a minha realidade, mas de muitos colegas meus veterinários, né? Que às vezes não são anilhados, não tem microchip, não são provenientes de um criador legalizado, né? E às vezes esses animais, por exemplo, o jabuti, reproduz e reproduz muito, mas muito, né? Eu lembro lá no zoológico da UFMT, às vezes a gente tinha 40, 60 filhotes de jabuti para cuidar de uma vez, porque tinha mais de 400 animais ali, né? Num ambiente que tinha, então, você vê que é tudo umas tortuguitas, né, que a gente brincava, que a gente tinha que ter esse cuidado. Então, imagina isso, às vezes, dentro de uma casa. A pessoa, às vezes, não tem condição, acaba jogando, acaba, por exemplo, um exemplo ali da rotina. O meu chefe jogaram um jabuti e apareceu na chácara dele. Provavelmente foi o vizinho, ele não sabe, mas apareceu um jabuti ali, né? E um jabuti filhote. Então, às vezes, a pessoa não tem condição, ou, nossa, mais um. E é justamente porque esses animais, eles também castram. Só que exige todo um atendimento especializado, exige todo um cuidado especializado, né? Que muitas vezes a pessoa não tem condição, né? Legal, eu tenho um bicho bacana, né? Só que às vezes esse animal acaba sofrendo, por não só por, às vezes, falta de alimentação correta, né? Em relação à parte de pesquisar qual que é a alimentação correta que esse animal tem que comer, mas também, né, a parte do ambiente em que ele tem que viver, né? Quais as condições necessárias que ele tem que viver. Então, às vezes, quem acaba, né, vamos dizer assim, pagando o pato, infelizmente, são eles, tá? E fora a parte também, a gente tem, às vezes, só dos silvestres que acabam até competindo com esses animais e, às vezes, tá ali, o ambiente está totalmente estabilizado. Tem a introdução desse animal, acaba desestabilizando ali alguma coisa com a introdução desse animal que não é nativo, ali, cativo dali, né? E também a gente tem a parte de animais, às vezes, exóticos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em serpente, às vezes uma serpente né, que não é proveniente, às vezes, daquele local, é introduzida ali, né? E, às vezes, essa serpente, muitas vezes, ela é predadora de animais que vivem na região. Então, às vezes, gambá, né, raposinha, às vezes, pequenos mamíferos, acabam sendo predados, acaba diminuindo a parte da biodiversidade daquele local, devido a uma introdução errada, né? Devido ao abandono errado daquele animal no local de onde ele não pertence, né? Então, tudo isso é relacionado. E eu não poderia deixar de falar de uma das coisas que mais me pega, né, no dia a dia, em relação à parte de tráfico de aves, né? Eu acho que hoje o tráfico de animal silvestre, se não me engano, está em segundo ou terceiro maior tráfico do mundo, né, do Brasil, perdão, perdendo só para o tráfico, acredito eu, de armas, tá? Então, é muita ave, né? Não só em relação a, principalmente às vezes, papagaio, periquito, arara, entre outros, mas também em relação à parte de passeriformes, né? Que são os passarinhos que a gente vê, principalmente canário da terra, pintacilgo e por aí vai, né? Sendo transportados, às vezes, muitas vezes de maneira indevida. Então, a gente pode ver aqui na ilustração, né, na foto acima, que às vezes vem dentro de garrafa de água, rolo de papel, às vezes vem enrolado em outras coisas. Até mais para frente eu falo de um caso que eu peguei.
E estima-se, né, segundo pesquisas, que cerca de 400 espécies, né, até por aí, seja, né, voltada para o tráfico de aves, né? Isso dá praticamente, não sei, vocês podem me corrigir, 1/4 da quantidade de espécies que a gente tem de aves hoje no Brasil. Então, você vê que a demanda é gigantesca, é muita ave, é muita espécie. Então, a gente acaba perdendo até para a biodiversidade desses animais. Então, por exemplo, uma rotina que eu tive foi uma tutora que trouxe um tigre d'água da Amazônia, veio numa tapuér, né? Então, acho que assim, tem toda essa questão, né, toda essa discussão, né? Ela acabou chegando aqui morta, né? Só para vocês terem uma noção. Ela só foi lá levar para avaliar para ver se realmente estava daquele jeito. Então, tudo isso é um pouco, assim, é uma parte um pouco obscura, né? Uma parte um pouco mais triste. E muitas vezes as condições que esses animais vivem, em recintos superlotados, né? E às vezes até a introdução desses animais em outras áreas. Imagina se esse animal acaba fugindo, né? E gerando aí, por exemplo, a parte de animais até híbridos, né? Que não conseguem se reproduzir e ter um filhote, acaba vindo daí, né? Muitas vezes. E é isso. E eu não poderia deixar de falar, né, da parte de conflitos, né? Eu acho que é extremamente válido quando a gente vai pensar em parte não só de competição por território, mas também por alimento. Então, eu acho que não só em animais da mesma espécie, né, mas também em animais de espécies diferentes. Então, quando a gente for pensar em relação a, por exemplo, diminuiu, né, o tamanho do hábitat do animal, né, do local onde ele vive. Então, às vezes, uma família vivia num lado, outra família vivia do outro. Devido a essa diminuição de espaço, se aproximaram. Estão competindo pelo mesmo território, estão competindo pelo alimento. Aí tem a introdução também de cães e gatos, né, que acabam, às vezes, competindo até principalmente pelo alimento desses animais, às vezes podendo também entrar em conflito com esses animais. Então, isso é extremamente válido quando a gente for pensar, né, da parte, né, da diminuição do hábitat desses animais que está acontecendo muito forte hoje em dia. E, né, com tudo isso, a gente tem principalmente a extinção das espécies, né? Segundo artigos, né, eles dizem mais ou menos que em relação à parte de extinção, não só por predação de adultos, mas também de ovos, os cães, né, cães domésticos, eles foram responsáveis pela extinção de 11 espécies de pequenos mamíferos, entre, né, pequenos mamíferos, aves e répteis do mundo, né? E também os gatos, eles foram responsáveis por 63 espécies. Então é muita coisa. Sendo que, né, eles falam que a predação, né, às vezes esses animais eles acabam matando, né, até pela questão da predação, de 1,3 a 4 bilhões de pássaros e de 6,3 bilhões de mamíferos anualmente. Isso é um dado dos Estados Unidos, tá? Porque isso não é algo que acontece somente aqui, né, na região. E a gente tem que bater muito firme em parte de questão de conservação, porque o gato ele está há muito mais tempo, né, no mundo, digamos assim, do que o cachorro. O instinto também predatório dele, ele muitas vezes é muito assertivo, principalmente em relação a pássaros. Então, a gente tem muitas questões de extinção de espécies de pássaros devido à predação por gatos, principalmente, né? Então, a gente tem que pensar que muitas vezes é o alimento, né, que eles não acham na rua, ou até estão indo ali para predar, né, e acaba acontecendo esse tipo de fatalidade, né? Eu falo assim, por exemplo, quando eu era criança, que nem eu tinha citado anteriormente, o meu cachorro, ele ia passear com a gente era criança, ia passear para ver as corujas, que a gente achava o máximo, eu e meu irmão. E nisso, aqui acabava acontecendo. Às vezes ele se entremeava ali no meio e voltava com um passarinho, ou voltava com um ratinho. Então, ele também contribuiu, né? Hoje em dia ele já não está mais entre a gente, mas ele também contribuiu pela essa questão do auxílio na predação, né? A diminuição
dessas espécies. Então, eu acho que também isso, muitas vezes a pessoa não tem consciência do quão relevante é a introdução desse animal, né, ou o contato, a interação que esses animais têm, né, em relação à parte de conservação. E como que a gente pode evitar, né, tudo isso? Eu acho que, assim, principalmente a parte de supervisão desses animais. Então, eu quero levar um animal no Cerrado da Buscar, ou eu quero levar um animal em outro local, né? A gente não pode deixar esse animal sem supervisão, deixar o animal solto, né, sem coleira, passeando, andando para um lado para o outro. Eu acho que ele tem que ter uma supervisão, com uma guia, né? Eu li até um trabalho que auxiliava em relação a uma guia bem colorida para afugentar, né, os outros animais ali silvestres que vivem ao redor. E também um manejo preventivo dos cães e gatos. Eu digo manejo preventivo em relação a quê, principalmente? Vacinação e vermifugação, né? E também um remédio de pulga e carrapato, né? Que acaba também auxiliando a questão de ácaros também. Então, é o que a gente fala, né? A V10, a V8, a própria raiva, né? Que são as vacinas que a gente mais utiliza, no caso dos gatos, a V4, por exemplo, que auxiliam na questão de, principalmente, de transmissão de doenças. Quando a gente for pensar, por exemplo, lá na sinomose, né, lá na raiva, que são doenças, né, que podem ser transmitidas se o animal não tem esse cuidado, né? E fora isso, né, a parte de estudo com os animais nativos do bioma. Então, por exemplo, a gente teve a oportunidade, né, de conseguir resgatar o lobo-guará que estava acometido com SARS, né? Então, dessas oportunidades, fazer isso uma forma de estudo. Então, isso, igual a Liane falou, não é uma coisa que acontece somente aqui dentro do estado de São Paulo, especificamente aqui em São Carlos. Tem justamente na divisão ali de Minas Gerais, em outros lugares também, a região de Araçatuba, a região também ali de Serra Negra, que são outras localidades aqui dentro do estado de São Paulo, que acaba vendo que isso não é um problema somente local, é um problema já ali regional, né? E também acredito eu que nacional, porque eu vi muitos relatos em relação, principalmente em estudos em parques nacionais, né, que acabam tendo às vezes a entrada de cães e gatos dentro deles, realizando a predação desses animais. Então, por exemplo, a gente conseguiu resgatar o lobo-guará. O que a gente pode aproveitar em relação a isso? Pega o animal, às vezes ceda ele, né? Se o animal permitir, claro, que hoje em dia é muito, às vezes, tranquilo a gente fazer isso, tendo um conhecimento já prévio, com certeza, né? Realiza o quê? Uma coleta de sangue, realiza uma coleta de fezes, realiza uma coleta de pelo, faz um check-up no animal geral. Por quê? Com isso, a gente tem uma noção do quê? Como que está o estado geral do animal, às vezes, que tipo de verminose é natural para aquele animal naquele local, que tipo de doença ele pode aparecer, ou ele pode vir a ter, ou ele pode ter, né? E como isso e como ele está interferindo em relação ao ambiente em que ele está vivendo. Então é legal que, às vezes, esses animais, eles podem dar uma noção para a gente muito como o ambiente que ele se encontra está, né? Então, isso é extremamente importante, né, e rico em se fazer quando a gente se tem oportunidade. Óbvio, a gente não vai pegar, olhou um animal, vou lá, vou anestesiar, né? Usa zarabatana, vou lá, vou anestesiar. Não é todo, a gente não vai derrubar nenhum animal, não. Mas nessa situação onde a gente tem oportunidade, né, aproveitar para realizar esse tipo de manejo. Eu acho que é extremamente válido, interessante, né, a possibilidade. E fora isso, né, a parte de mapeamento com armadilhas fotográficas, né? Então a gente tem ali vários tipos de armadilhas que a gente consegue trabalhar, né? Eu lembro até em Porto Ferreira, numa disciplina que eu realizei, a gente a gente colocou várias armadilhas, ficaram 2 noites ali rodando, então a gente pegou onça, jaguatirica, pegou até mesmo o guará, veado, que passaram vários ratinhos, né, que passaram ali, né, pela câmera.
Então, é legal para a gente ter uma noção de como que está, né, essa biodiversidade local, né, quais são as espécies ali, né, não só em relação à parte de mamíferos, mas também de répteis, aves, né, mas também como de pequenos roedores, né, às vezes até alguns insetos, dependendo, né, às vezes até alguns artrópodes, aranha, né, e por aí vai, para a gente ver quais são as espécies que a gente está lidando naquele local, né? Então, acho que isso é muito legal da gente fazer também, é super válido. E agora, assim, por último, assim, meio que já finalizando, né, a palestra, eu vou falar um pouquinho em relação à minha rotina clínica, tá? Principalmente o que eu pego e o quão importante, né, isso é dentro da realidade que a gente está, tá? Então, vocês verem que, tipo, a, a parte de aves ali é bem grande. Acredito eu que a minha rotina com aves é maior do que a rotina principalmente com mamíferos. A parte que eu menos atendo, mas não que seja pequena, é répteis, né? Que vem hoje em dia. E muitas vezes as pessoas têm medo, né? Porque é ilegal, né? E hoje em dia eu vejo a quantidade de gente que tem maritaca. Nossa, é gigantesco. Por quê? Maritaca cai no ninho, ai, não sabe onde, não sabe o que fazer, não sabe onde levar, né? Então a gente tem toda essa questão de manejo e auxílio. Muitas vezes eu sempre penso na parte de reintrodução, eu sempre oriento a pessoa que leva, né, o que a gente fala que é o responsável, né? Que a gente é como se fosse um fiel depositário, né? Que infelizmente hoje em dia não tem aqui no estado de São Paulo. O que ele deve fazer, né, para conseguir reintroduzir esse animal ao ambiente dele, né? Então a gente acaba pegando, né, eu até tenho que ver aqui se eu consigo colocar uma ponteira aqui. Pronto. Aí a gente acaba pegando principalmente a parte, quando a gente diz maritaca, né, a parte de mutilação, né? Então, muitos animais, não só às vezes por linha, mas principalmente por mordida de cachorro, mordida de gato, né? Gato vai, arranha e às vezes acaba o animal vindo a óbito devido a isso. Isso daqui é uma patinha, né? Que foi mutilado, o animal foi mutilado, então a gente vê várias lesões, né? Em relação a isso, né? A parte de ácaro também, em canário, né? Tá vendo como fica carequinha, ele perde toda a pena. Não tem animal que chega totalmente sem nada. E também a parte, por exemplo, estresse, o que acaba acontecendo? Às vezes o animal acaba se automutilando por alimentação inadequada, por parasita, tem várias causas que podem acontecer para gerar esse tipo de quadro, né? Alimentação às vezes errada também, o animal vive 50 anos só comendo comida de semente de girassol. Às vezes tem algum problema em fígado, né? Então a pena fica feia, o animal às vezes tem hipercrescimento do bico, né? Tem vários outros problemas ali correlacionados. Caso, por exemplo, filhotinho, resgatei, tô cuidando, né? Eu sempre oriento, e a grande maioria, né, acaba fazendo crescer, é muitas vezes difícil, né? Até a experiência, porque eu criei bastante passarinho filhote, da gente fazer o manejo, né? Que a gente fala que não é um manejo natural, né? Não é criado com a mãe, então é muito difícil a gente fazer esse manejo artificial, né? De pequenos passeriformes, né? E acaba que o animal consegue às vezes vingar e a gente consegue soltar, né? A alimentação, uma consulta de orientação para posterior soltura. Eu acho que isso é super válido, é uma das coisas às vezes, que eu mais atendo, e muitas vezes não é só às vezes com passeriformes ou psittaciformes, mas também com até pomba, né? Que a gente acaba atendendo que, machucou, cortou a asa, ou meu gato pegou, então tudo isso tem uma correlação, né? A gente vê aqui também a parte de problema, né? Devido à questão de alimentação errada. Então, esses animais são animais que são animais pets, né? Teoricamente mantidos como pets, mas são animais provenientes de vida livre. A gente vê aqui o enegrecimento das penas devido a um problema hepático já crônico. Aqui foi um ataque de cachorro, de uma calopsita, tá vendo? Perdeu totalmente o rabo,
a parte das penas aqui do dorso animal foi perdida, então tudo isso interfere. A parte de erro de alimentação, essa maritaca aqui, ela comia fandangos, ela comia mais besteira que eu. Claro que eu como besteira, hein? Mas comia fandangos, comia sorvete, comia chocolate, comia tudo, tudo. E olha a situação, né? Então a gente vê assim, que culpa esse animal tem, né? Eu entendo que as pessoas às vezes têm medo de levar, mas até que ponto, né, isso faz bem para o animal, né? Porque você vê a quantidade de dor, como que esse animal está conseguindo comer dessa maneira, né? Então tudo isso interfere. E aqui a gente tem também um caso, né? Por exemplo, jabuti mordido por cachorro é uma das coisas que cresce muito a demanda, né? Tem bastante, principalmente quando a gente pensa em filhote, né? Acha que é brinquedo, o animal às vezes convive junto, acha que é brinquedo, acaba mordendo, né? Então você vê aqui todas as lesões causadas por mordidas desses animais, né? E o quão isso às vezes é impactante para eles, porque esses animais às vezes têm dor, né? Parte de fraturas também, né? Devido à questão de mordida. Aqui também, o responsável, né, que trouxe o animal até mim. Eu estava caminhando, encontrei ele caído, com a asa quebrada. Às vezes foi mordida, às vezes foi briga, a gente não sabe, né? Por predação. Por quê? E é justamente naquela área que eu falei, onde tem agora condomínio que tem uma mata próxima, né? E ali tem muita gente que leva animal para passear, né? Que uma cutia, né? O tutor que levou, ele mora perto de uma área de mata, né? Tinha a mãe ali perto. Segundo ele, estava abandonado, era filhote, cabia na minha mão, né? E hoje em dia, o bicho virou um pet, né? Enterra a sementinha, chama, ele vem. Então, você vê que isso é uma realidade muito mais próxima do que a gente imagina, né? A mãe está ali perto, mas a partir do momento que às vezes você tocou no animal, a ponto de tentar cuidar, às vezes o animal vai embora, a mãe vai embora e abandona, né? E aí você vai encaminhar esse bicho para onde? Então, tem tudo isso acaba interferindo. Esse animal, eu lembro que ele chegou numa situação de emergência extremamente, a gente fala, né, hipoglicêmica, ele estava fraco, debilitado, desidratado, a gente conseguiu estabilizar, acertar, e aí ele vingou, foi super legal o caso, né? Eu falo isso porque eu gosto muito quando dá certo, né? Porque muitas vezes, infelizmente, principalmente quando a gente fala de passarinho, às vezes não dá. É muito difícil criar na mão. Aqui a gente tem um caso, né? Esse slide eu gosto bastante, que são casos que me chocaram muito, né? Esse lagarto aqui, a mesma situação, o tutor que levou o animal, ele morava em outra cidade, Ibaté, uma cidade próxima daqui, numa região ali que era mais voltada para mata, né? Próximo de mata. O cachorro dele foi lá e mordeu o lagarto. Esse lagarto, ele perdeu totalmente, né, o movimento dos membros posteriores, né? Porque ele fraturou a coluna, no meio, fraturou no meio. E em relação a isso, não tinha o que fazer. Infelizmente, esse animal, ele teve que ser realizada a eutanásia, né? Por quê? Qual a qualidade de vida que esse animal tem? Em relação à parte de cirurgia, do jeito que estava, não tinha o que fazer. Estava triturada, né? Então, justamente pela proximidade, não só de cão e gato, mas às vezes também por busca de alimento, vai lá, quer roubar um ovo, às vezes do galinheiro, algo do tipo, se depara com um predador. Aí esse predador vai lá e acaba, às vezes, tendo, né, esse acidente que não era para ter acontecido, né? Mas parte também de serpente, né? Esse tutor, ele tinha esses dois animais, né? E esse animal em si, vou falar até a história dele, ele veio proveniente de Santos, dentro de uma caixa de sorvete, enrolado dentro de uma caixa de sorvete. Quando ele falou isso, eu fiquei em choque, falei, não acredito nisso. E aí você conscientiza, eu falei assim, você sabe, você tem noção que isso é tráfico, né? Só que eu não podia denunciar. Então eu tratei o animal extremamente debilitado, 7 dias sem comer nada, uma fêmea brava, né? A gente fez raio-x, fez toda a reposição, alimentação, hidratação. E aí a gente conseguiu, né, fazer ela voltar a comer. E felizmente, né, acho que pro animal,
porque o local onde esse animal vivia era horrível. Foi reabilitado, tá? E denunciaram, né, esse tutor, e esse animal foi resgatado pela polícia ambiental e foi encaminhado. E esse caso aqui é um caso de, eu acho que uns 5 anos atrás, que esse cágado de barbicha, né, ele estava na vida dele normal, né, numa região aqui onde tem um lago, não tão próximo aqui, mas é mais para o final da cidade, próximo de estrada, e onde crianças estavam pescando, e por brincadeira estavam pescando ele, né, eu tirei esse anzol dentro dele, então imagina a dor que esse bicho estava, e estavam fazendo isso por brincadeira, tanto que a pessoa que me levou ele brigou com as crianças justamente para elas pararem com isso, né, porque estava machucando o animal. Então, esse animal, ele foi realizada uma cirurgia, né, onde foi retirado esse anzol e foi reintroduzido, né, a gente estabilizou ele, estava ok, comendo normal, sem sangramento, e ele foi reintroduzido por um lago, tipo, ao lado daquele onde ele estava, mas era, tipo, adjacente, muito ao lado mesmo, justamente para não ter uma mudança, né, grande no ambiente onde ele ficava, e nenhum impacto. E aqui a gente tem também alguns casos, por exemplo, passeriformes, né? Eles acabam tendo, né? Bastante. Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer alguém que tem um passarinho em casa, né? E todos os cuidados que ele exige, né? A parte de anilha, a grande maioria não tem, né? Conheço poucos tutores que têm. Mas isso também é uma coisa que vem crescendo. As pessoas estão tendo conscientização da importância que isso é. Mas, óbvio, sempre vai ter. Infelizmente, enquanto tiver gente comprando, vai ter gente vendendo, né? Na minha visão. E aqui a gente tem, por exemplo, hipercrescimento de bico, que nem eu tinha falado anteriormente, né? A gente vê também a mudança de coloração das penas, com as penas mais amareladas, devido àquele problema de alimentação lá inicial, né? Questão de serpentes também, isso aqui foi uma fratura de coluna, que sem querer o tutor deixou cair, o vidro em cima, no meio do animal, né? Infelizmente a gente conseguiu recuperar esse animal, não foi uma fratura completa. Então são casos assim que às vezes acabam impactando nessa situação. Eu acho que por fim, né, eu acho que primeiro como boa escoteira e escotista, né, que eu fui / sou, eu tenho para deixar assim para vocês uma frase, né, do fundador do escotismo, o Robert Baden-Powell, deixe o mundo um pouco melhor do que encontrou. Eu acho que não só em relação ao mundo, mas principalmente a parte do ambiente. Então, se a gente encontra, né, o ambiente daquele jeito, tenta deixar ele às vezes um pouquinho melhor, tenta contribuir, nem que seja 1%, né, cada vez que você for lá, para a gente não ter esse prejuízo muitas vezes que a gente acaba tendo, né, devido a tudo isso que foi falado aqui anteriormente, né, acho que é extremamente relevante a gente pensar que a gente não invadiu o mundo deles, mas que muitas vezes eles estavam aqui antes de nós, né, que eles perderam muito do hábitat deles tradicional, né, e devido a todas as questões aí que já foram abordadas, tá? E para finalizar, eu gostaria muito, muito mesmo de agradecer não só a UFSCar, né, por preservar um dos biomas mais ricos em biodiversidade que a gente tem, e também por auxiliar, né, não só o projeto a Trilha da Natureza, iniciativa não só de conscientizar a comunidade da cidade, mas também de região, e quiçá nacional e internacionalmente, mas para falar para vocês em relação à importância, né, que isso tem para a comunidade no geral. Eu acho que sem informação ninguém vai para frente, né? Hoje em dia é muito fácil a gente às vezes reproduzir muitas coisas que não são verdade, reproduzir muitas coisas que podem prejudicar de certa maneira algo ou alguém, né? Então acho que isso é extremamente importante a gente ter know-how para falar, né? E discutir sobre isso, né? Acho que toda troca de ideia, toda troca de informação é sempre bem-vinda, né? E sempre enriquecedora, né? Acho que tanto negativamente quanto positivamente, mas sempre agrega de alguma maneira.
Eu acho que o projeto em si e tudo isso que vocês estão fazendo, né, é extremamente válido. Eu mesmo, eu não conhecia muito, e depois que me foi apresentado, eu comecei a conhecer um pouquinho melhor. E é lindo, né, de ver em relação a essa parte de conservação. Eu até mesmo no meu mestrado, eu tive contatos com muitos biólogos e foi para mim muito enriquecedor, né, em relação a não só a experiência, mas a um ponto de vista diferenciado, né. A gente, na veterinária, a gente tem, pelo menos na minha vivência, um tipo de mentalidade que muitas vezes não é tão abrangente, né. A gente fala que, tudo bem, quem mexe com silvestres é um pouco estranho, mas eu tive a sorte também de conviver com pessoas muito boas aí na minha vida durante toda a minha formação e ainda estou tendo, né? Acho que sempre é muito válido. E também eu disponibilizo, né, alguns dos meus contatos pessoais até, para tirar dúvidas, questionamentos, perguntas, fiquem à vontade, tá? Eu acho que é extremamente válido. E é isso, gente. Muito obrigada. Stephanie, Eu. nós te agradecemos muito. Nossa, foi uma apresentação riquíssima, né? O tamanho da complexidade dessa questão toda, né? Que a gente viu nessa tua apresentação. Quantos fatores que têm que ser pensados, considerados nessa interação entre seres humanos, animais silvestres, né, pets, é uma complexidade imensa, assim, você trouxe isso para a gente de uma maneira muito clara, né, a gente conseguiu, então, aprender muito aqui, muito obrigada mesmo, né, a gente está muito feliz pela sua contribuição. Eu que agradeço. E agora a gente vai pedir, então, para o pessoal que quiser contribuir com perguntas, para já fazer, né, Camila? Abrimos, quem quiser falar primeiro, levanta a mãozinha, a gente tem algumas no chat, né? Quem quiser abrir o microfone e falar, só usar, tem a opção ali, levantar a mão, e aí a gente dá a voz e vocês podem falar. Eu vou ler uma pergunta aqui do chat, e aí vocês fiquem à vontade para ir mandando também. A Alessandra perguntou qual zoonose atualmente é mais recorrente nos seus atendimentos clínicos de animais silvestres? Então, em relação à parte de zoonoses, né, quando a gente for pensar, por exemplo, às vezes em furão, óbvio, aqui em São Carlos, eu não tenho atendimento, assim, recorrente de furão, né, mas furão, ele toma vacina para sinomose, né, ele pode aí ter a sinomose em si, mas a parte de zoonoses em si, pelo menos das que eu citei, né, porque eu trabalho muito mais com animal pet, né, que vive dentro de casa, não tanto silvestre. Então a gente vê muito a incidência de verminose, mas principalmente em relação ao contato, muitas vezes, com cão e gato, né, ou às vezes que vive ali em terreno, em ambiente, às vezes que seja, às vezes vem passarinho, acaba cometendo com ácaro, esse tipo de coisa, né? Mas a parte das doenças que eu citei, né, como a minha rotina é muito mais de pets, né, silvestres, digamos assim, ela não acaba acontecendo tanto. É mais a parte de verminose, né, de ectoparasitas em si, e endoparasitas. A Vanessa, ela perguntou como você lida após tratar um caso de animal ilegal. Tipo, no aspecto, sei lá, né, talvez ela esteja perguntando se você dá um conselho para a pessoa, né, sobre entregar o animal a autoridades, não sei. Sim. Então, assim, segundo o Conselho, né, de Medicina Veterinária, a gente tem o dever, né, de atender, até eles estavam tentando, esses tempos atrás, a fazer com que a gente denunciasse esse tutor, né, mas a gente tem o dever de atender e a gente não pode, né, denunciar, né? A gente não pode denunciar, isso tem que ser proveniente de outra denúncia de outra pessoa. Eu,
a maioria das pessoas que chegam a mim, às vezes elas têm um cuidado, um contato muito grande com o animal, óbvio, às vezes demoram para levar, esse tipo de coisa, mas às vezes querem ajudar o animal da forma que eles conseguem, né? Muitas vezes as pessoas que têm esse animal estão ali suando, porque eu tenho que levar em consideração também a condição do tutor para o cuidado com o animal. Então, às vezes eu até mesmo ajudo na maior maneira que eu posso, né? Mas assim, eu nunca neguei, eu não posso negar atendimento para nenhum animal, né? Isso é totalmente contra a lei, toda a parte da minha promessa como veterinária, né? Do juramento que a gente faz. E eu acho que é algo assim, eu tento orientar da maneira, principalmente, eu sempre dou para qualquer tutor que vai levar qualquer ave ou qualquer outro animal legal, o que ele tem que comer, qual que é o cenário ideal que ele tem que viver para viver bem no ambiente que ele está, né? Então, em relação a isso, eu tento orientar da melhor maneira e, óbvio, eu deixo a pessoa consciente disso, e a maioria das pessoas são conscientes em relação a isso, né? Igual, atendi um dos meus primeiros atendimentos aqui em São Carlos foi um sagui que veio da Bahia, né? A mulher passou a porta em cima da cauda do sagui, chegou quebrada. E aí eu falei, olha, você tem noção disso, né? A mulher foi uma vez para nunca mais aparecer, né? E aí não sei como que ficou o sagui. E as pessoas somem porque tem medo, mas o meu intuito ali é tratar e cuidar da melhor maneira que eu puder. O Renan mandou que ele falou, na minha cidade, anos atrás, por causa de um desmatamento que estava ocorrendo lá numa área, uma onça no centro, apareceu uma onça no centro urbano, o que poderia ter sido muito ruim para ela e para os humanos. Por causa dos possíveis acidentes, muitas pessoas nem não imaginavam em ligar para as autoridades responsáveis. Uma pessoa que quer evitar acidentes para ambos os lados, após ligar para as autoridades, o que deve fazer? Acho que assim, dependendo, por exemplo, aqui, né, você citou a onça, né, Renan? Aqui também, se não me engano, foi até uma onça parda também que apareceu dentro de uma casa, né, que teve alguns tempos atrás. Eu acho que assim, a primeira parte é calma, porque esses animais às vezes eles estão mais assustados que você, né? Então, ligar ou para bombeiro, polícia ambiental, qualquer órgão ambiental que tenha da cidade, né? Que consiga te auxiliar de alguma maneira. E se resguardar, às vezes se trancar em algum local, né? Porque esse animal, se ele entrar dentro de alguma casa da região, vai acabar se debatendo, podendo machucar alguém ou até mesmo se machucar, né? Então, acho que é mais essa parte, né, da gente se proteger, tentar ligar, né? Porque se a gente for tentar encarar, às vezes, o animal, pode dar um ruim para um dos lados, normalmente é para nós, né? Então, por exemplo, os profissionais, né, que fazem a parte ambiental, eles têm todo, né, um know-how em relação ao quê? Eu vou sedar, ou eu vou chamar, às vezes, um veterinário para ajudar a sedar. Tem coisas, né, específicas, por exemplo, a zarabatana, que é como se fosse um cano com um dardo, né, para sedar o animal, né? Às vezes até pistola com sedativo, que ajuda o animal a acalmar, para você conseguir recolher, levar em algum lugar para ver se está tudo ok, para fazer uma reintrodução. Então, eu acho que a primeira parte para vocês, né, para o pessoal, né, que vive na cidade, é ligar para um órgão, né, ambiental, né, para informar, né, a localidade, tudo certinho, muitas vezes se o animal está bem ou não, e aguardar, né, esse órgão chegar para dar as seguintes providências. A Maria das Graças, ela fez um comentário falando que um amigo tem 2 maritacas e mais uma ave na casa dele, e numa discussão sobre maldade em manter os animais em cativeiro, ele quis deslegitimar o argumento, falando que quem come carne não pode falar nada. E depois ela perguntou qual seria a alimentação adequada para as maritacas. Então, qualquer ave, né, quando a gente vê, não sei se alguém já ouviu falar disso aqui, mas provavelmente sim, que, por exemplo, papagaio maritaca só come girassol, que girassol é excelente, meu Deus, girassol é a comida da vida deles, eles só comem isso, e isso é suficiente. É uma mega de uma mentira, né? E até mesmo, assim, a parte de girassol, você vai encontrar só girassol no ambiente natural? Não, né?
Então, a gente tem que partir principalmente de frutas, né? Abundância de frutas que eles podem ter, né? Folhas também, folhas verdes escuras, né? Eu acho que, por exemplo, couve, escarola, agrião, né? Também a parte, tem rações especializadas para esse tipo de animal, comerciais, né? De excelente qualidade, que tem toda a parte nutricional, né? Toda balanceada para eles. A gente tem até hoje em dia também disponibilizado alimentos que são quando esses animais, né, estão em estado crítico, né? Que é como se fosse algo para manejar, né? Que a gente fala que é o critical care, né? Então, tudo isso tem a parte comercial, né? E também tem a parte de proteína, né? Esses animais exigem de proteína pelo menos de 2 a 3 vezes na semana para tentar repor a parte de musculatura. Tem outras funções também. Então, a gente acaba às vezes dando ovo cozido. Eu tenho, por exemplo, tutor que tem tucano, que tem papagaio, que come tofu, né? Porque não gosta de ovo cozido, não gosta de queijo branco, e acaba comendo tofu, né? Come melhor que eu. E a alimentação, ela é rica, 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 e quanto mais diversificada, melhor, né? E até a gente não entra, por exemplo, esses animais, aves, né? Eu não entrei em detalhes nisso em relação à palestra, mas esses animais, eles em cativeiro, normalmente eles têm muito estresse, né? E muitas vezes o estresse pode gerar o arrancamento de penas que a gente vê, né? Que eu mostrei nas imagens. E isso pode ser gerado pelo ambiente que ele vive, né? Então, fazer o que a gente chama de enriquecimento ambiental, né? Que é extremamente válido. Eu gosto muito, sempre dou dicas para as pessoas que levam. Então, é você mudar alguma coisa. A gente fazia muito do zoológico picolé de frutas em dias muito quentes. Então, faz uma laranja amassada ali, coloca uns pedaços de frutas e deixa ali, às vezes, para o animal, quando está muito calor, né? Para ter alguma coisa para ele distrair, para diminuir esse estresse que já está ali latente muitas vezes. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer abrir o microfone? Não sei. Aqui, a Bruna acabou de mandar. Ela perguntou como legalizar um animal silvestre, por exemplo, um papagaio que convive com as pessoas há muito tempo e não pode ser introduzido na natureza. Então, Bruna, essa é uma boa pergunta, né? E que hoje, infelizmente, eu teria que te falar que não tem como, né? Pelo menos não aqui. Muitas vezes a gente já viu, às vezes, alguns casos que acontecem de você retirar um animal que está há muito tempo, né? Vivendo, né, em cativeiro, às vezes acaba sendo reintroduzido, às vezes acaba vindo a óbito. A gente tem alguns projetos em relação à parte de reintrodução para voltar para a natureza, mas para a parte de legalização, eles retiraram esse privilégio, pelo menos aqui, segundo a última informação que eu tive em relação à parte do Ministério do Meio Ambiente e também em relação à parte da prefeitura, eles tiraram esse privilégio de ser o que a gente chama, né, de tutor legal, né? Então, esses animais, eles acabam fazendo o quê? Né? Você acaba vivendo com ele de uma maneira ilegal, porque esses animais que estavam, né? Não posso desculpar, minha garganta tá bem seca. Esses animais que eles estavam, né? Que eles estão ali de forma ilegal, muitas vezes, quando eles poderiam ter sido legalizados no passado, eles estavam começando a ser vendidos como se fosse legal, só que na realidade eles não eram, né? A pessoa ela só estava ali como responsável, né? E por isso que o Estado de São Paulo, né, acabou perdendo esse privilégio, né? E, por exemplo, no Mato Grosso, eles têm esse privilégio, né, que eles conseguem não legalizar, mas você fica como se fosse o responsável por esse animal. Então, por exemplo, o IBAMA, o CMBio vai lá na sua residência, fala para você, ó, você tem que ter uma gaiola desse tamanho, com essas metragens, tudo certinho, e vira e mexe, ele vai na sua residência para ver se está tudo ok. Então, você tem que ter uma rotina com o veterinário, esse tipo de coisa. Eu tenho amigas minhas que têm 2 araras.
E a casa é feita praticamente para as araras, né? Justamente porque são animais que não conseguiram ser reproduzidos, né, na natureza. Então, teve essa possibilidade. Mas hoje em dia, infelizmente, a gente não consegue mais legalizar, ainda mais o animal que está há muito tempo, né? Então, eu não sei como vai ser a legislação daqui para frente, mas é algo aí que, infelizmente, hoje em dia não dá. Stephanie, só por dúvida, quanto tempo vive um papagaio? Ó, em cativeiro, né, a média mais ou menos é uns 50 anos. Então, acho que as pessoas também não pensam muito nisso na hora de criar um animalzinho desse, né? Não é como um gato, um cachorro. Eu tenho um papagaio cliente que era da bisavó, que passou para a avó, que passou para a mãe, agora está com filho. Então, vai passando de geração. A Bruna comentou aqui que já ouviu falar de animais que morreram quando foram retirados dos tutores, e teve até um caso de macaco prego que passou na RPTV. Sim, eu vi esse sim, Bruna. Era esse mesmo que eu lembrei. E se for ver, por exemplo, primata, às vezes eles são muito próximos, né, da parte humana. Nós, pelo menos os primatas que eu já cuidei, filhotes, eles exigiam muito a presença, né, e a gente evitava ao máximo para não dar o que a gente chama de imprint, né. Então, às vezes, quando a gente acaba separando esse animal, às vezes fica uma depressão, acaba desencadeando outros problemas, né, porque às vezes a imunidade fica baixa, por aí vai, justamente pela separação. E isso a gente também vê, por exemplo, quando um avô tem um papagaio lá que pegou quando era criança, e era muito próximo do vô, por exemplo. E aí esse vô acaba falecendo, né? E o animal, ele fica deprimido, ele acaba arrancando todas as penas, e é justamente pelo estresse, né? Da questão de separação, saudade, eles sentem isso, né? É, digo assim, é bizarro a gente ver, né, em relação à parte de, não o sentimento, mas a conexão que eles têm, né, que eles acabam pegando com o ser humano. Mais alguma pergunta, pessoal? Vou falar só aqui para vocês darem uma olhada no chat, que a Pamela mandou um link para a Forms para a gente ter o controle da presença de vocês. Mandei uma olhadinha lá. Se ninguém tiver mais uma pergunta, a gente pode encerrar. Aqui, tem. Eu levantei a mãozinha aqui só para fazer uma questão, Camila. Tá bom, Mi. Para cansar um pouquinho mais a Stephanie, né? Para uma perguntinha, né, Stephanie? Que ainda pensando, né, na relação essa questão da relação em relação à circulação das doenças, que você mostrou que são muitas doenças, né, que podem estar circulando aí entre os animais silvestres e os animais domésticos e entre os seres humanos, né? Na sua opinião, se fosse possível, assim, numa área como a nossa, que é uma área limite, assim, entre zona urbana e zona, né, que tem bastante limite entre zona urbana e zona natural, não seria mais indicado zonear, né, ter espaços onde os pets poderiam ir ou não, né, onde fosse permitido ou não levar os animais para passear? No mundo real, assim, seria melhor, talvez, né? O difícil é a gente conseguir controlar isso. A gente tem pensado isso na UFSCar, o zoneamento mesmo da área do Cerrado, ter alguns espaços ali dentro ou não, algum espaço na UFSCar onde os animais domésticos pudessem ser levados, mas não dentro da área de Cerrado. Enfim, qual a sua opinião sobre isso, assim, sobre essa possibilidade de fazer uma separação de ambientes? Eu acho que, assim, seria muito interessante a gente conseguir fazer isso num cenário, né, ideal, se a gente for pensar, até pela questão de separação, para a gente ter um maior controle, né, porém, acredito que seja fácil, não seja fácil, né, mas, por exemplo, áreas onde o pet pode socializar, às vezes passear, né, pode ter, às vezes, alguma região de mata, mas que não, às vezes, adentre aonde tem uma maior localidade de animais que possam interferir, né? Acho que isso seria bem viável em relação a isso, porém um pouquinho difícil pela questão não só às vezes da parte de abandono, se a gente for pensar que tem muito animal ali que não tem tutor, né? Mas se a gente for pensar nos animais
que tem um tutor ali junto, eu acho bem válido, sim. Se a gente conseguisse ter um mínimo de controle, né, mais, por exemplo, dentro da universidade, um pouco mais de suporte da própria instituição, num cenário não atual, que isso não é viável, mas, né, em algum tempo, né, que isso seja construído, eu acho que poderia ser um caminho, né, para tentar minimizar e mesmo para a gente ir entendendo essa necessidade, para a população entendendo essa necessidade de separar, né, os animais silvestres dos domésticos, enfim. Mas Sim, é muito mais fácil. né, até para o entendimento, assim, mas é algo que realmente ainda tem que ser trabalhado, né? Sim. Isso aí. Mais uma vez, obrigada. De nada. Mais alguma coisa? Acho que é isso, então, pessoal. Eu vou agradecer de novo a Stephanie. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo, preparar uma palestra para a gente. Acho que foi muito legal. Muitas pessoas mandaram elogiando aqui no chat. E agradecer a todo mundo também que se inscreveu, participou, assistiu a palestra. A gente se vê na semana do dia 28. É isso aí? Certinho. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.